Vamos lá! Começamos o capítulo com Jujutsu Kaisen na capa da Weekly Shonen Jump dessa semana. Nela, vemos o Itadori indo encarar o Sukuna, enquanto podemos ver a color parcial do Rei das Maldições em sua forma final. Interessante notar que a energia amaldiçoada em Jujutsu Kaisen na color do mangá é azul, enquanto no anime ficou como verde. Mas essa capa não foi feita de uma forma à toa. Ela combina com a capa da Jump Giga que sai esse mês. Vamos ter vários detalhes nessa edição sobre Jujutsu Kaisen e sim, fãs de Black Clover. Na próxima edição, que deve sair em dezembro, na forma como a gente já observou essa revista, teremos o capítulo novo do nosso Astinha. Vários pôsteres estão disponíveis sobre Jujutsu Kaisen, Boku no Hero e One Piece sobre essa edição. E assim que eu tiver realmente com essa revista em mãos, eu vou cobrir as melhores coisas dela aqui no canal. Interessante notar esse branco vindo da mão do Gojo. Mas é só isso mesmo, não quer dizer nada, né? Como sempre, não quer dizer nada em relação a esse branco nas capas e nas ilustrações sobre o Gojo. Então, temos a página colorida para divulgar o volume 24 de Jujutsu Kaisen também, com Itadori, Maki, Yuta e Hakari. E temos os dizeres para companheiros mais fortes e mais aprimorados. Mas o estranho mesmo é a mão do Itadori, como vimos no capítulo 238. Parece ter algo diferente mesmo nela, o que remete aos poderes, o que parece remeter aos poderes dos fetos amaldiçoados. Porém, isso não quer dizer que o prota tenha que comê-los para acessá-los, visto que o Chozo conseguiu usar as habilidades do Ketizo e também do Ezo na luta contra o Kenjaku. Essa mão do Itadori parece com o braço que o Chozo fez contra ele, na luta na qual a gente pode acompanhar em Shibuya e que a gente observou no espetáculo que foi do último episódio no anime. Pelo que parece, Yuji consegue acessar os poderes de todos os fetos amaldiçoados. Poderia explicar um pouco sobre como que tá esse contorcionismo em seu braço, como esse escudo ali, de uma forma realmente estranha, mas vamos ver como que Gege vai explicar isso nos próximos capítulos. Provavelmente deve demorar aí mais ou menos uns 2, 3 capítulos para aprofundar essa explicação. Vamos ver o que o Itadori será capaz de fazer com isso daqui pra frente, mas o importante é que ele aprendeu mais uma forma para meter porrada no Sukuna. Vemos mais detalhes relacionados aos personagens. Hakari tirou o rosa do seu cabelo, voltando ali para o padrão meio que castanho claro. E Yuta e Maki parece que não alteraram nada para seus visuais. Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers no mangá de Jujutsu Kaisen. Antes de a gente continuar com o nosso vídeo, eu estou muito feliz em deixar esse recado para vocês, que a partir do dia 1º de novembro, o volume 1 de Que Haja Luz estará disponível na Amazon como e-book. São mais de 22 capas inéditas, mais de 15 artes exclusivas para a Light Novel, mais de 8 conteúdos extras expandindo ainda mais o universo. Se você assina o Kindle Unlimited, você vai poder acessar na faixa a leitura. Lembrando que aqueles que assinam o apoio da Novel também já estão com esse volume em mãos faz muito tempo. Então, clica no link e reserve já o e-book do Que Haja Luz. Agora sim, vamos discutir sobre a batalha do Kenjaku versus Takaba e o poder do flashback. Vamos para o capítulo e vemos a Anjo questionando que antes de resolver a disputa entre Gojo e Sukuna, eles devem acabar com o Kenjaku, com uma espécie de flashback antes da luta do Gojo e do Sukuna começar. Vemos que todos eles estão sentados em um hall, no meio de 2 andares, onde estão Meimei, Kusakabe, Hana, Anjo, Yuta e Hakari. Anjo continua dizendo que mesmo que vençam o Sukuna, não fará sentido se a fusão total entre a humanidade do Japão e Tengen for alcançada. Hakari questiona jogar pelas regras gerais adicionadas por Kenjaku, exterminar os jogadores e encerrar o ciclo da extinção é um efeito colateral da assimilação, certo? Yuta então diz que não há com que se preocupar, porque tanto ele quanto Hakari Senpai são jogadores que evitam a morte. Portanto, não há como Kenjaku alcançar seus objetivos enquanto estão lutando contra o Sukuna. Yuta, sendo alguém que evita a morte da mesma forma como Hakari, seria a consequência da sua expansão de domínio
Ou Yuta tem uma outra carta na manga? Será que ele alcançou uma outra técnica que deixa ele com as mesmas características do Hakari? Tem muito mistério envolvendo o Yuta e a gente só vai saber disso muito mais pra frente. Mas Kusakabe acaba colocando água no chope deles, questionando também que mesmo que vençam o Sukuna, se todos os jogadores deste lado forem eliminados, isso não fará a menor diferença. Kusakabe continua dizendo que os feiticeiros como Miwa não se envolvem em batalhas, então não existe motivos para ser tão negativos. O professor está meio contemplativo com as ideias que vem tendo. Anjo questiona o que farão caso Gojo perca e Kenjaku lhes atacar de surpresa. E o Hakari responde que enquanto o Sukuna estiver ocupado, o Kenjaku não será a prioridade deles. A Anjo continua reforçando seu ponto, que mesmo que não fosse um ataque surpresa, se Satoru perdesse e tivesse uma vitória por pouco sobre o Sukuna, teriam que lutar com Kenjaku com força total. Yuta então questiona que isso faria Kenjaku usar a mesma estratégia que eles estão usando contra o Sukuna, e que isso se tornaria algo perigoso. Kusakabe diz que se for um ataque surpresa individual, eles podem apostar em Maki para isso. No entanto, não faz sentido dividir suas forças antes da batalha contra o Sukuna. Só para deixar claro que o Kusakabe não está dizendo que a Maki daria conta do Kenjaku. Ele está realmente comentando de que ela poderia chegar e pegar ele desprevenido. Só que isso acaba sendo uma mentira, já que o próprio Kenjaku tem a capacidade de dividir a sua visão com as maldições, como a gente viu no capítulo passado. Então até mesmo a Maki não pegaria o Kenjaku desprevenido. Mesmo que sejam feiticeiros de grau 1, eles não podem se dar ao luxo de mandar embora pessoas fracas que são muito inúteis em confrontos assim. Meimei diz então que não é algo útil, mesmo se for usado como algo indevido, enquanto Kusakabe rebate ela, dizendo que a feiticeira era muito exigente. A promotora do Itadori então diz que isso está fora de questão, já que ela tem um histórico de que, quando o calo aperta, ela foge sem pensar duas vezes com o rabo entre as pernas. Então a Anjo diz que eles devem direcionar o Takaba para encontrar o Kenjaku. Isso explica, de certa forma, porque o comediante não estava assistindo a luta do Sukuna contra o Goshou. Hakari então se vira para eles e questiona sobre o Takaba ser aquele feiticeiro na qual ninguém entende muito bem. Kusakabe não entende muito bem a sugestão, dizendo que até agora o Takaba não havia lhe impressionado como jogador. Anjo então explica que é porque sua técnica pode ter um efeito negativo. Anjo então diz que não quer que ninguém conte isso ao Takaba, mas ela revela que o poder dele, do comediante, é tudo, como se fosse algo que abrangesse tudo. O kanji usado, koto gotoku, tem o seu significado para algo que engloba tudo e não gera exceções. Essa palavra é frequentemente usada para reforçar a ideia de que algo se aplica em todas as circunstâncias, sem deixar nada de fora. É uma forma de expressar que algo é abrangente e inclui todos os elementos relevantes. Então, finalmente, vamos para a luta de Kenjaku versus Takaba, com o vilão não entendendo nada do que estava ocorrendo na sua frente. E daqui pra frente, meus amigos, vai ser uma loucura completa. O Kenjaku então está atacando o Takaba com várias maldições. Ataca várias partes do seu corpo, como sua cabeça, pernas, mas nada acontece com o comediante. Takaba reclama que os ataques doem, mas que ele está bem porque é um desenho animado. Ele sabe da sua condição de personagem de mangá. Uma maldição puxa seus olhos para cima, fazendo com que ele faça uma careta doida. Porém, ele segue firme e forte. Kenjaku ainda está intrigado porque seus feitiços estão sendo ignorados. E pelo que parece, as falas do Takaba no balão anterior é uma referência a alguma obra, já que o vilão reclama que a fala do comediante não está imitando a obra original perfeitamente. Takaba começa a rir, chamando o Kenjaku de cabelos longos, enquanto imagina o vilão de óculos escuros e uma bandeira dos Estados Unidos tampando seu cabelo. E assim, o comediante tira alguns cartões do bolso como se estivesse atuando como Pegasus do Yu-Gi-Oh! Isso faz o Takaba olhar para o Kenjaku como se fosse Keife, um personagem também de Yu-Gi-Oh! Caraca, que filha da mãe esse Takaba. Kenjaku começa a pensar que provavelmente os feitiços do comediante sejam na base da criação de eventos. Isso tudo é baseado na manifestação e a imposição da sua imaginação. E se ele não tomar cuidado, seus 1000 anos de feitiçaria não funcionarão. E dessa forma, o Takaba começa a fazer um dramalhão contra o Kenjaku.
Kenjaku diz que costumava haver alguns jogadores muito bons, mas ainda assim, tudo precisa seguir uma regra. Todo o feitiço, não importa quão apelão ele seja, ainda existe uma falha. O Takaba faz um santuário tão grande na cabeça do Kenjaku que faz o vilão questionar quem era ele. E o comediante se apresenta como sendo de Nabe-Nabe. Ele foi um competidor de não muito destaque, mas que chegou até as oitavas de final no ano passado. Os dois começam a conversar com o Takaba questionando o Kenjaku por que ele faz isso com as pessoas e por que quer combiná-las, fazer assimilação ali com o Tengen. Kenjaku responde apenas que acha tudo isso divertido e para matar sua curiosidade intelectual. Takaba então questiona que se houvesse algo mais engraçado, talvez o vilão não teria que cometer todas essas atrocidades. E Kenjaku responde que talvez sim. O comediante se vira para o vilão e diz que está escrito em seu rosto: faça-me rir. E Kenjaku fica pistola com isso. O vilão apenas responde que a falta de jeito do programa P1 foi a coisa mais interessante, o que faz o Takaba lhe dizer que agora todos os comediantes são os seus inimigos. É uma piada interna lá do Japão. Kenjaku diz que está brincando e ele apenas espera uma reação do tipo: você não deveria estar lutando por aí. E até mesmo amadores passam pela primeira rodada. Eles estão discutindo várias coisas sobre tipos de comédias, principalmente do humor japonês. E rapaz, isso vai dar uma dó dos tradutores. Isso vai ser uma dor de cabeça para traduzir ou fazer com que isso faça um sentido para o português. Caraca, esse capítulo o Gege judiou. No final, Takaba apenas acha que eles podem se dar melhor do que pensava, e que na verdade, Kenjaku também gostava bastante de comédia, pois entende bastante do assunto. Takaba fica muito sério, de uma hora para outra, dizendo que vai apresentar uma piada exclusiva para Kenjaku, e que o vilão poderá usá-la quantas vezes quiser, porque é de domínio público. Kenjaku se prepara para algo surpreendente que possa vir em sua direção, mas é apenas mais uma piada terrível do Takaba sobre o Wi-Fi. Da última vez ele tinha feito ali uma jogatina, um trocadilho de wife com wi-fi ali, em relação ao wife de esposa, né? Mas ele acabou misturando as palavras de yokeina goze wi-fi. Não sei o que ele quis dizer com isso, não sei qual é a interpretação. Provavelmente na versão oficial vai ter essa questão importante sobre essa visão. Kenjaku explica mais pra frente sobre o que o próprio Takaba acabou falando por aqui. Kenjaku diz que provavelmente Takaba criou essa piada quando ele quase se conectou a um Wi-Fi terrível em um café ou coisa do tipo. Takaba fica surpreso do Kenjaku ter entendido a piada e o vilão responde que sim, de que na verdade ele é um profissional, o que faz o comediante questionar que tipo de profissional ele era. Kenjaku apenas se questiona se esse tipo de piada funcionaria para quem estivesse lhe assistindo pela TV, o que faz Takaba não entender o que o Kenjaku estava querendo dizer, o que me faz perceber que a mãe do Itadori é o pior tipo de adversário para o comediante, uma das classificações mais insuportáveis de um ser humano, o humorista que não consegue deixar de explicar a piada. Kenjaku começa a questionar que existe uma piada de Haranishi-sans que diz que se eu puxar a minha espinha, não consigo ficar de pé, certo? Não sei, deve ser algum trocadilho também lá no Japão para achar graça disso. O vilão explica que é uma piada compacta de duas frases. Se eu esticar a coluna, eu não consigo ficar de pé. Isso tem um motivo simples para rir, que eu também não consegui entender. A piada do eu não quero você com o meu Wi-Fi, né? Basicamente ali essa piada que o Takaba acabou fazendo ali pro Kenjaku era como uma referência de que ele não queria, pelo menos é o que eu entendi, né? Ele não queria ser conectado com as outras pessoas, né? Ele não quer que as outras pessoas se conectem ali e ele não quer o Kenjaku como esse Wi-Fi, né? E aí o Kenjaku fala que essa piada não tem o lead do tipo de vou arrancar minha espinha. Você não pode transmitir nada apenas com não consigo ficar de pé. Essa comparação entre as duas piadas. E acaba meio que jogando na cara de que o Takaba tinha feito uma piada péssima. Takaba percebe que está sendo massacrado e pensa que quando alguém que entende de piada lhe nega de forma lógica, isso lhe machuca muito. Os dois são teleportados para uma sala, provavelmente algo da imaginação ali do Takaba, e o Kenjaku parece ser o júri das piadas do comediante. E o vilão diz que Takaba é muito egocêntrico, e que fazer comédia com ele não é algo muito divertido, e que precisa melhorar mais o seu repertório para considerar que suas piadas causem impactos ao público.
Assim, entrando na mente do Takaba, Kenjaku consegue acertar o primeiro golpe no comediante, lhe dispensando como júri, agradecendo pelo seu trabalho. Kenjaku então sorri que seu ataque teve êxito pela primeira vez e diz que a condição do feitiço do Takaba é sua confiança e convicção. Takaba começa a discutir com Kenjaku, dizendo que não existe nada a dizer se um amador se apresenta, pois um amador que não sabe de nada não pode subir ao palco achando que é experiente. Mesmo que Kenjaku não ache as piadas engraçadas, não faz diferença se alguém, além do vilão, achar graça também. O que faz Kenjaku lhe responder com desprezo de que é ele quem está dizendo isso. Isso faz o Takaba sentir medo da mãe de Itadori. O comediante se concentra e diz que a luta será decidida em uma competição de caretas. Enquanto o comediante faz uma cara totalmente whatever, Kenjaku quebra todas as barreiras. Ele faz a mesma expressão que seu filho fez em uma página extra da edição 36 e 37 da Weekly Shonen Jump do ano de 2021. Mostrando a língua para fora e revelando o seu cérebro. Cara, mãe e filho completamente idênticos. Takaba morre de dar risadas, mas leva outra porrada na cara do Kenjaku, dizendo para ele se virar para lá. O comediante sai voando por vários metros a mata adentro. Takaba fica inconformado por ter sido derrotado por uma luta de encarada. O comediante começa a refletir sobre sua própria personalidade e senso de humor. Ele começa a se comparar com Kenjaku, dizendo que o vilão pode ser o mais engraçado entre os dois. E que, parando para pensar agora, um bonitão de rosto comum, usando roupas de monge e cabelos longos, é um pouco engraçado. E se pergunta qual é da costura na testa. Esse exagero faz tudo parecer mais engraçado. Ele começa a pensar que existem 3 tipos de gostos que continuam vendendo, como se fosse algo ali engraçado. Mas acaba revelando apenas 2. O gosto que continua sendo engraçado e o gosto que acha que pode ficar entretido com o que conseguiu. Takaba se afirma como alguém engraçado e ele afirma isso algumas vezes até dar de cara com o corpo morto do Iori. Ver o corpo morto do Iori lhe deixa completamente em choque e lhe faz perder toda a confiança. Assim, Kenjaku chega parecendo um lobo que encurralou sua presa. Kenjaku apenas questiona o que aconteceu com Takaba e diz que ele precisa rir, já que é um comediante. Takaba está pressionado pensando que não consegue rir, que não é divertido fazer comédia com o vilão. E por mais que eles riam, o público não rirá disso. Assim, Takaba questiona o porquê dele estar fazendo comédia, enquanto percebe que sua situação está totalmente fora do seu controle. Bom, o Kenjaku definitivamente era o pior adversário para o Takaba lutar, e não o contrário como eu tinha falado para vocês no vídeo passado. Com toda essa experiência de vida e esse humor ácido que o vilão apresenta desde o começo do mangá, tava meio na cara que ele entenderia o poder do comediante rapidamente. Mas o que o Takaba precisa entender também é que não importa se as pessoas achem engraçado ou não as suas piadas. O importante é ele achar graça delas. Porém, é interessante ver que o ponto fraco de um comediante é sua autoconfiança. E somando ao fato dele não saber disso, faz com que as habilidades do personagem fiquem ainda mais complexas e interessantes. Agora, sinceramente, eu espero que o Gege não mate o Takaba já no próximo capítulo. A gente mal viu do que as habilidades do cara é capaz de fazer. Se tu me coloca um personagem assim na história, tu precisa fazer loucuras com ele. Eu espero muito que tenhamos um flashback do Takaba no próximo capítulo, para que a gente consiga ver ainda mais quebras de quartas paredes e que ele leve o Kenjaku ao extremo de suas habilidades. Aproveitar que não tem nenhum corvo filmando ali, então pega ali o próprio Takaba e leva ele para fazer com que o Kenjaku consiga utilizar todas as suas habilidades sem revelar nada para os demais feiticeiros. Sobe a mensagem do editor dizendo que regras que eram proibidas foram quebradas e questionam o que os comediantes farão nesse clima frio. E assim o capítulo termina nos informando que teremos continuação na semana que vem.